Estamos conversando mais um papo de exatas e hoje recebemos a Adriana Neumann, que é professora da UFES. Adriana, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse. Certo, tudo bem, Vitor? Bom, eu sou a Adriana, eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, bem no extremo sul do Rio Grande do Sul. Eu me graduei em licenciatura em matemática lá na Federal de Pelotas, né, na UFPEL, em 2005. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2007. Em 2011, eu me doutorei em matemática pelo INPA, com uma tese na área de probabilidade. Atualmente eu sou professora associada nível 1 na URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E, bom, em 2016 eu ganhei o prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, da Unesco EBC. Tenho bolsa de produtividade nível 2 desde 2016. E esse ano, agora 2020, me tornei membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. E também participo da Comissão de Gênero da SBM e SBMAC. E esse ano de 2020 eu também comecei a participar do Parenting Science. Acho que é isso. Tá bom, muito obrigado, Adriana. Vendo sua pesquisa, a gente vê que você tem bastante interesse em sistema de partículas interagentes. Fale mais sobre a sua pesquisa. Ok. Os sistemas de partículas interagentes formam uma área da probabilidade, tá? Que é voltada à análise rigorosa de modelos aleatórios que surgem da física, estatística, da biologia e de outros campos da ciência. Mas o que são fenômenos aleatórios, modelos aleatórios, né? Bom, os fenômenos da natureza, eles se dividem em dois tipos, os determinísticos e os aleatórios. Os fenômenos determinísticos são aqueles que os resultados são sempre os mesmos. Não importa qual é o número de realizações do evento, sempre você vai obter o mesmo resultado. Por exemplo, sabemos que um determinado sólido passa de um estado líquido para o sólido passa para o estado líquido a uma determinada temperatura, e isso não muda. Agora, já os fenômenos aleatórios são aqueles que os resultados são imprevisíveis. Por exemplo, quando você lança um dado, você não sabe de antemão, né, antes de olhar o resultado, qual é o lado do dado que vai aparecer. Então, isso é um típico fenômeno aleatório, mas existem muitos outros tipos de fenômenos aleatórios. E a área de sistema de partículas trabalha com modelos que têm esse comportamento aleatório, que a priori você não sabe qual é o resultado, certo? Um dos objetivos, né, das pesquisas na área de sistemas de partículas interagentes é justificar rigorosamente, com todos os detalhes matemáticos, como é a evolução macroscópica de sistemas com grande número de componentes. Por exemplo, fluidos em movimentos ou gases. Você quer entender como que por exemplo, se você tem uma barreira, você quer entender se aquele fluido vai conseguir transpor aquela barreira, ou se ele vai ficar retido, ou se qual parte dele vai ficar retido. Você quer entender esse comportamento conforme o tempo passa, como é que vai se dissipar aquele gás. Então, esse tipo de pergunta que a gente está interessado em responder. Os físicos, eles fazem isso, tá? E eles usam equações diferenciais parciais para determinar esses comportamentos macroscópicos dos fluidos ou dos gases. Mas eles usam simulações para fazer esse tipo de approach, certo? E o que a gente faz aqui é de forma matemática, certo? A visão clássica é que as leis fundamentais da natureza são mecânicas e que todos os sistemas podem ser governados por leis da mecânica no seu nível macroscópico.
microscópico, desculpe. Então, o que essas leis elas dizem? Que pegam qualquer dado inicial e transformam ele em equações, né? Nessa evolução que eu estou falando, né? Você pega um dado inicial e a equação vai fazer ele evoluir. Só que isso deterministicamente. Só que eu estou falando aqui de sistemas que têm um grande número de componentes. Estou falando de fluidos em movimento ou gases. Ou, por exemplo, sistemas que têm da ordem de 10 elevado a 23 número total de componentes, é um número muito grande. Então, usar equações determinísticas para evoluir esse sistema microscópico, a gente está falando das moléculas, essas coisas, é bastante complicado, tá? Então, o que a gente faz é descrever esse sistema microscópico através de leis aleatórias, que a gente chama de um processo estocástico. Então, você vai dizer que as suas partículas lá, elas vão se movimentar de forma aleatória, com alguma regra probabilística de interação entre elas. Então, você parte dessa modelagem de um gás ou de um fluido de forma microscópica aleatória e você quer determinar o comportamento macroscópico deste gás ou fluido que é determinístico, que é dado por uma equação diferencial parcial. Então, uma grande parte do que o sistema de partículas interagentes faz é fazer essa determinação entre do microscópico passar para o macroscópico de forma rigorosa matematicamente. Então, o que a gente faz? A gente tem esse sistema de partículas interagentes, que é um processo estocástico, tá? Que estão lá, as nossas partículas se movem como passeios aleatórios, que tem alguma regra de interação entre si. Nós fazemos um limite, reescalonamos esse espaço, então temos um parâmetro de escala aí, tomamos um limite nesse parâmetro de escala, né? Fazemos então um limite de escala e obtemos equações hidrodinâmicas, tá? Esse limite de escala é chamado de limite hidrodinâmico. E essa equação hidrodinâmica é a equação diferencial parcial que vai reger o movimento macroscópico daquele fluido. Então, aquela pergunta, será que esse fluido vai permear essa membrana? Como que ele vai se comportar? Como que vai escoar? Ou como que vai se dissipar esse gás nesse material, nesse espaço, nesse volume? Isso, a nossa equação hidrodinâmica, ela vai nos contar. E ela é determinística, né? Então, a gente faz esse limite que tem uma coisa que é aleatória, né? Que a gente descreve o modelo lá das moléculas, microscópico de forma aleatória, mas você obtém uma coisa macroscópica determinística, que é a sua IDP. Então, essa ponte então, é bastante interessante essa área de pesquisa, porque a gente tem a parte de modelagem, né? De você ir buscar modelos que vêm da física estatística, da biologia, e você faz toda uma derivação rigorosa, segundo as leis da probabilidade, obtém equações diferenciais parciais, e aqui você também tem interação com a área de pesquisa de análise ou equações diferenciais parciais, porque você vai obter propriedades dessa equação. Então, você obtém que existem soluções de determinadas equações e você precisa de ferramentas de EDPs para poder garantir que aquela solução é única. Então, aqui você interage com outras áreas da matemática. Esse não é o único tipo de pergunta que a gente responde, mas é uma das perguntas principais, né? E aí, que tipo de característica do sistema a gente está interessado em perguntar? Por exemplo, a densidade de partículas é uma das características que a gente gosta de entender, né? Mas você pode estudar outras características. Então, existem outros tipos de limites que vão nos dar mais características sobre o comportamento assintótico. Por exemplo, como eu tenho um limite, eu posso ter uma flutuação dessa convergência. Eu posso me perguntar sobre isso. Eu posso me perguntar sobre qual é a taxa como eu falei para você, eu tenho uma coisa aleatória e uma coisa determinística. E eu tomo um limite aqui. Então, vai existir com alguns
erros com probabilidade zero, alguns erros nessa convergência, né? Porque tem uma coisa aleatória que está indo para uma coisa determinística. E eu posso me perguntar qual é essa taxa de convergência, qual é essa velocidade de convergência, qual é a probabilidade dessa convergência estar ok, né? Quais são os grandes desvios dessa convergência. Então, a grande ideia é que a gente vai passar do microscópico, da interação dessas partículas, né, que estão representando as moléculas, então é um sistema com uma grande ordem de partículas, porque algumas pessoas, né, isso está baseado lá nas ideias do Boltzmann, né, que as características das moléculas da matéria determinam as propriedades, né, dos átomos, elas determinam as propriedades físicas da matéria, como viscosidade, condutividade térmica, difusividade. Então, essa passagem do micro para o macro já foi introduzida por Boltzmann. E só que, se você supor que o sistema tem poucas partículas, tem uma baixa densidade de partículas, ou seja, que a interação entre elas é finita, num espaço de tempo finito, então você pode até usar as equações de Newton para fazer essa derivação de o que acontece, essa evolução temporal, né? Que dado um dado inicial, como é que evolui no tempo. A questão toda é que essa área chamada sistemas de partículas interagentes, que foi introduzida por Spitzer em 1970, ela veio para tratar justamente dos sistemas onde você tem uma grande densidade de componentes, que a gente vai caracterizar por partículas. E neste caso, fica muito difícil você determinar velocidade, posição, velocidade de cada partícula, por causa do grande número de interação entre elas. Controlar essa bagunça, né, são muitas partículas. A gente não tem boas propriedades ergódicas, digamos assim, quando você tem um número muito grande de partículas interagindo entre si. Então, o que a gente faz como é difícil de medir tudo isso, né, se considera que o comportamento é aleatório. Então, você diz que com certa probabilidade vai acontecer um determinado movimento das suas partículas, uma determinada interação entre elas. E aí você pode modelar materiais porosos, você pode modelar fluxo de partículas de um reservatório para o outro. Aí tem diversos modelos dentro dos sistemas de partículas interagentes que vão determinar situações diferentes de modelos, né, que vêm da física, da biologia. Bom, acho que não sei se ficou claro o que você acha, Vitor? Não, ficou bom, muito bom. Acho que conseguiu resumir sua pesquisa em 10 minutos, eu acho. 10 anos em 10 minutos, mais ou menos, então foi muito bom. Não, eu falando super assim, por cima, né? Mas acho que a principal coisa da minha pesquisa é isso. Essa ponte, e é por isso que eu sou cada vez mais apaixonada por ela, é essa ponte entre a matemática, tu enxergar a aplicação da matemática que tu está fazendo. Eu faço matemática pura, tá? O que eu faço, eu provo teorema, certo? Mas, tanto super envolvida em questões de equações e, né, a gente consegue mostrar resultados de, por exemplo, de convergências de solução de uma equação para solução de outra equação via propriedades do sistema de partículas interagentes, via técnicas de probabilidade, certo? Então é matemática pura mesmo. Você publica resultados em revistas de análise e tal. Mas isso tudo advém de modelos que você consegue enxergar onde eles se aplicam, né? São modelos matemáticos, então, mas que você enxerga ali que, por exemplo, eu estudo muito modelos em contato com reservatórios, né? E esses modelos, então você tem partículas que saem de um determinado reservatório e com uma certa taxa, com uma certa regra, e elas vão interagindo você pode colocar algum tipo de interação, por exemplo,
do processo de exclusão, que diz que duas partículas não vão ocupar o mesmo espaço e se movem como passeios aleatórios, elas podem pular para um vizinho. Você tem um grafo, né? Então a gente está falando de uma coisa microscópica, então você tem um lugar discreto, né? Onde essas partículas elas vão interagir e você vai colocar então essas partículas ali, elas vão poder pular para vizinhos próximos dela ou não tão próximos, mas assim para certas regiões que estão vazias. Elas nunca podem pular para um determinado sítio do seu grafo onde já tem uma partícula, né? Então elas vão interagindo e essa é a única interação entre elas é que duas não podem ocupar o mesmo lugar no seu grafo e então você consegue fazer essa evolução e você tem reservatórios que vão colocar ou tirar partículas do seu sistema. Então, você consegue simular aí, por exemplo, fluxos, assim, quando você vai enxergar, pode enxergar, por exemplo, o movimento de partículas de um determinado reservatório para o outro, se você colocar dois reservatórios separados, assim. Outra situação também interessante é quando você tem uma membrana permeável. Você tem um volume infinito, tem partículas lá dentro que estão simulando o movimento de um gás, e você tem dentro desse volume uma membrana permeável. E você quer entender qual vai ser o comportamento dessas partículas, se elas vão entrar ou sair dessa membrana com o passar do tempo. Então você precisa estudar a densidade dessas partículas, certo? Então, e fazer esse limite de escala do discreto para o macroscópico e vai obter uma equação diferencial parcial, cuja solução dessa equação vai te dizer como é a densidade no tempo, né? Essa solução avaliada no tempo t vai te dizer como é a tua densidade de partículas no tempo t. Mas mais importante que isso é dizer como é a evolução temporal. A gente está interessado em entender como vai evoluir essa densidade. Então, por exemplo, no caso da membrana, como que ela vai, se vai ter, a densidade vai aumentar, vai diminuir dentro da membrana, ou no caso dos reservatórios, se a densidade de partículas de um vai aumentar ou diminuir, qual o fluxo que você vai ter, né, qual a corrente de partículas de um lado para o outro. Esse tipo de perguntas que a gente está interessado em estudar. E como somos matemáticos, temos também interesse de entender. Tem uma convergência, você quer entender taxa de convergência, que é o que a gente faz em grandes desvios. Você quer entender flutuações dessa convergência, que é o que seria o equivalente a um teorema central do limite, né? Tem, então, essas perguntas sobre esse limite, né? Então, perguntas matemáticas nós respondemos. Como eu disse, né, nós provamos teoremas de forma rigorosa, com toda a fundamentação teórica, que a probabilidade, desde lá, quando ela começou com Kolmogorov, quando começou a axiomatizar porque tem uma questão assim que a probabilidade, ela às vezes é meio que associada àquela questão do, como eu falei antes, né, o aleatório de jogo de dados, né? Então, é uma coisa meio que relacionada a jogos de azar, né? E então a probabilidade permeia a mente humana há muito tempo, porque o homem, ele pensa sobre os fenômenos da natureza há muito tempo, e ele começa a perceber que existem eventos que são determinísticos e eventos que são aleatórios. Por exemplo, vai chover amanhã? Bom, existe uma chance de que chova amanhã, dependendo de como está hoje, mas é aleatório, você não tem como dizer a priori, vai chover amanhã. Só que existe, por exemplo, a gente sabe que vai anoitecer, que né, passado um determinado tempo, você sabe que você consegue prever que horas vai anoitecer, porque isso é uma coisa que sempre acontece. Agora, se vai chover amanhã, existe uma porcentagem de chance, existe uma probabilidade de que chova amanhã. Então, as coisas, a ciência muito tempo ficou nas coisas determinísticas, nos eventos determinísticos.
Mas, desde Kolmogorov, quando ele começou a axiomatizar a probabilidade, a teoria da probabilidade, toda a teoria de processos estocásticos, surgiu todo um ferramental matemático rigoroso que nos permite hoje tratar esses modelos, como eu estou falando, e existem muitos outros, tá? Essa apenas é a minha área de atuação dentro da probabilidade, de forma matemática rigorosa. Então, eu acho isso muito encantador. Eu sou uma apaixonada pela matemática pura, né? Eu gosto de provar teoremas, mas eu também gosto de poder contar na pracinha, lá para as mães das outras crianças que são amigas da minha filha, o que eu faço. Então, eu gosto de poder contar de forma, assim, eu digo, com licença poética, né? De forma mais lúdica, o que eu faço. Então, eu sou realmente encantada. Você poder falar do seu trabalho numa mesa de bar ou na pracinha para as outras mães, de forma bastante lúdica, seu trabalho em matemática pura, assim, é o que me motiva a continuar trabalhando nessa área, assim. Existem muitas possibilidades para trabalhar em outras áreas próximas e eu sempre que possível trabalho também, mas a minha área principal continua sendo, desde o doutorado, a área de sistemas de partículas interagentes, por isso, assim. Eu acho que é isso. Sem entrar em muitos detalhes técnicos. Quem foi seu orientador, Adriana? Cláudio Landim. Pesquisador do INPA. Uhum. Diretor adjunto, eu acho. Eu não sei se é presidente ou coordenador geral da OBMEP também. Uhum. De onde surgiu essa ideia? Quem se propôs foi ele ou você que foi atrás? Estudar as partículas interagentes. É a área principal dele. Então, é a área principal de pesquisa dele. Quando eu fui ser orientada por ele, eu já sabia que existia essa área, porque entenda, eu fiz licenciatura em matemática e eu fiz iniciação científica desde o primeiro semestre, na área de análise complexa. Eu trabalhei com transformações conformes com a professora Lyudmila Burstein e com o professor Andrei Burstein, da UFPEL. É interessante que ela é a mãe dele, eles vieram da Rússia acho que na década de 90, e eu devo fortemente a minha formação sólida em matemática a eles. Desde o primeiro semestre eu comecei a trabalhar com a professora Lyudmila e tive a oportunidade, mesmo fazendo licenciatura, ter uma formação muito sólida em matemática pura, né? E voltada para a área de análise complexa, né? Então, transformações conformes, mas a base era análise, né? Então, eu percebi que eu queria continuar trabalhando na área de pesquisa em matemática, eu fiquei encantada. Eu fui para matemática meio na dúvida se era matemática ou computação que eu queria, né? Eu tinha feito o ensino médio, na época era ensino segundo grau, tá? Mas não vou denunciar a minha idade. Técnico, aqueles que duravam 4 anos, em desenho industrial, imagina. Nada a ver, assim. Bom, mas tinha muita matemática no desenho industrial. Hoje eu vejo, né? Mas o meu lado artístico é péssimo e eu precisava ter um pouco de lado artístico, então eu precisava ir para uma área das exatas. Então, a minha dúvida era se era computação ou se era matemática. Eu fui para matemática e tive a grande sorte de começar a iniciação científica no primeiro semestre. Alguém desistiu da bolsa e eu estava chegando, enfim, comecei e me encantei cada vez mais pela pesquisa em matemática e sabia que eu precisava continuar estudando, então era natural fazer a prova no mestrado da URGS, né, para continuar o mestrado aqui, agora onde eu trabalho, né, na pós-graduação onde hoje eu oriento. Eu fico até emocionada porque quando eu lembro daquela menina que estava lá na graduação com medo de fazer a prova para ingressar no mestrado aqui da URGS, dizendo assim, eu não vou conseguir, é muito difícil,
e a professora Ludmila sempre me dizendo, não, você vai conseguir, é só ficar calma. E é isso hoje eu falo para os meus alunos, não, é uma questão de ficar calmo e trabalhar. Era o que ela me dizia, ficar calmo e trabalhar, não ter pensamentos negativos e trabalhar. Trabalhar constantemente, você vai colocando um tijolinho após o outro e as coisas vão se encaminhando, tá? E não se perder com pensamentos não produtivos, né? Então, fiz o mestrado aqui na URGS, em matemática, na pós-graduação de matemática, que é na área de matemática pura. Fui também, de novo, a sorte de ter bons orientadores, isso é fundamental. Fui orientada pelo professor Arthur Lopes, meu colaborador hoje em alguns projetos. Como eu te falei, eu trabalho em outras áreas também, além de sistemas de partículas. E o professor Arthur Lopes, ele é da área de sistemas dinâmicos. Só que ele também gosta muito e trabalha muito, inclusive ele tem um livro na área de cadeias de Markov, de processos estocásticos. E ele deu esse curso e eu fiquei extremamente encantada por esse assunto de processos estocásticos. Como matemática pura de formação, naquele momento eu estava no meio do mestrado, achando que eu ia para uma área super... com certeza eu queria fazer matemática pura, isso era um fato, exatamente a área eu não sabia muito bem ainda, né? No mestrado a gente não tem essa visão, mas quando eu conheci essa cadeira, eu fiquei, é isso que eu te digo, você começa de um problema concreto, claro, limpo ali, e você consegue fazer toda essa derivação matemática rigorosa e chegar num resultado preciso. Isso me encantou demais, assim, porque eu tinha tido cadeiras na graduação, mas elas não tinham sido dado esse verdadeiro brilho que a probabilidade tem, até a estatística, assim. Eram dados como cadeiras, assim, para cumprir currículo, digamos assim. Lá não tinha sido mostrada toda a matemática, porque a probabilidade ela é dada na graduação sem a teoria da medida, sem a fundamentação matemática para aqueles resultados. Aqueles resultados são dados, eles meio que caem de paraquedas para você. Então aquilo fica meio que sem sentido. Não é explorado, não é dado no momento. A minha visão hoje é que não é dado para os alunos no momento certo. Os alunos já precisam ter feito teoria da medida para poder ver probabilidade. Infelizmente, licenciatura, em geral, não tem teoria da medida. Então a coisa fica meio complicada. Mas mesmo nos cursos de matemática que tem teoria da medida, a probabilidade é dada antes, então fica uma coisa estranha. Mas então, nesse curso que o professor Arthur Lopes fez processos estocásticos, desde a fundamentação teórica matemática para esse assunto, e eu fiquei encantada. Então ele falou assim para mim, que existiam... que eu poderia continuar estudando isso, já que eu tinha gostado tanto, e que tinham possibilidades, e uma delas era trabalhar com o professor Cláudio Landim no IMPA, e aí me contou do trabalho dele, enfim. E eu resolvi aplicar, né, meio que arriscar, porque afinal de contas sempre tinha aquela coisa os meus professores lá da iniciação científica ficaram meio chateados, assim, que eu estava trocando de área. Mas enfim, eu sou uma pessoa que já tinha trocado de área, eu tinha feito desenho industrial, fui para matemática. Bom, a matemática sempre esteve presente na minha vida desde a infância, assim. Eu sempre, acho que desde a 4ª série, eu dava aula para os meus colegas, assim. Então eu tinha uma amiga que era muito minha amiga e ela tinha ficado na época chamava recuperação, terminavam as aulas e alguns alunos que não tinham tido a média suficiente, eles tinham mais um tempo de aula e faziam as provas finais depois. Então eu ficava com os meus amigos que ficavam nessa recuperação, dando aula de matemática, ia para casa deles explicar matemática, porque eu gostava de explicar aquilo, eu achava aquilo divertido. Eu tive também, de novo, uma ótima professora de matemática, professora Virgínia, beijo para ela, que transformava a matemática numa coisa muito natural, muito concreta, muitos exemplos. Quando eu fiz licenciatura, as professoras de didática lá da licenciatura explicando, então, como é que deveria ser uma aula de matemática. Aí eu disse assim, peraí, mas a aula de matemática assim eu já tive lá
nos anos 90, né? Ela fazia para aprender a somar e subtrair, né? Lojinhas, assim, supermercadinhos com compras, então a gente criava o nosso próprio dinheiro, e a gente ia aprendendo as coisas brincando. Muitas vezes me perguntavam pelo nome da matéria se eu tinha aprendido, e eu não sabia o nome. Mas quando me diziam, você sabe fazer isso aqui, eu sabia resolver o problema concreto, mas eu não sabia qual era o nome daquela ferramenta matemática que eu estava usando. Isso ela só foi nos ensinar. Eu tive a oportunidade de estudar com ela do 4º ano ao 8º ano, todo meu 1º grau, que agora é ensino fundamental, né? Eram 8 anos na época. E o 2º grau, que é ensino médio, eram 4 anos. Então, era diferente, bastante diferente. A gente está falando isso em anos 90, né? Então ela conseguiu fazer um trabalho completo, assim, de deixar a matemática muito natural. Então, assim, essa coisa de explicar a matemática sempre foi, de ser agradável esse contato com a matemática, fez parte da minha vida. Mas existia também aquele preconceito quando eu brincava de ser professora. Algumas pessoas da minha família diziam, vai ser professora, coitada, é tão inteligente, devia ser médica, advogada, vai ser professora, vai ganhar pouco. E querendo ou não, eu não tinha a menor vocação nem para direito, nem para medicina. Então eu pensei em ir para um 2º grau técnico, para depois fazer alguma engenharia, alguma coisa. E aí foi o primeiro momento que começou a aparecer a questão de gênero, quando eu estava numa escola técnica, na época era Escola Técnica Federal de Pelotas, que hoje é o IFSU. Lá a gente tinha no 1º ano, era geral para todos, e você tinha que escolher a partir do 2º ano qual curso você iria. Então tinha mecânica, eletrônica, eletrotécnica, eletromecânica, edificações, química, desenho industrial. Acho que eram esses os cursos, eu não me recordo se tinham outros, mas enfim. E muitos desses já iam mais para o lado de uma engenharia mecânica, uma engenharia civil, uma engenharia elétrica. E o teste vocacional, para mim, deu a área de engenharia mecânica ou alguma engenharia. Alô? Oi, parece que a conexão caiu. Victor? Não, aqui tá bem. Ok. Então, iria para uma área de engenharia e a psicóloga que estava aplicando o teste vocacional, ela falou assim, quem sabe você não vai para uma outra área mais adequada? Porque lá foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula com 30 pessoas e só tinha eu e a minha colega de mulheres na sala de aula. Você diz assim, mas o que aconteceu? A minha turma de 8ª série tinham 45 alunos e nesses 45 alunos tinha da ordem de 10 meninos. E aí você vai e você diz, opa, tem alguma coisa estranha. Mas eu não dei muita bola para isso, só que fiquei com aquela coisa de que eu deveria escolher química, eu deveria escolher desenho industrial, deveria escolher edificações, cursos mais adequados, onde tinha um percentual maior de mulheres. E terminei indo para desenho industrial e, de fato, deu errado. Porque não era da minha vocação. Eu deveria ter ido para uma área mais voltada para as engenharias. Tudo bem, aprendi muitas coisas, foi bom. E aí tinha matemática, que acho que sempre teve por detrás de tudo, que sempre eu gostei muito. Mas tinha essa questão do preconceito de que não era uma área boa, que pessoas que não deveriam ir para essa área. Eu até li recentemente uma reportagem sobre isso. Aí as meninas da reportagem, elas tinham sido não recomendadas para irem para biologia, deveriam ir para outras áreas. Mas enfim, isso acontece com a matemática, né? Ciência base, ela não é muito valorizada. Só que o que aconteceu é que eu resolvi escutar o que era o que eu realmente gostava e fui meio que arriscar ir para a licenciatura em matemática. Que não tinha bacharelado em matemática, só tinha licenciatura. E eu pensei, eu gosto de dar aula. E aí tive essa sorte de logo trabalhar com a iniciação científica.
Depois tive a sorte de ser também muito bem orientada no mestrado pelo professor Arthur Lopes e cheguei no INPA, né? O INPA é essa coisa maravilhosa que você sabe, você tem todo esse universo da ciência mundial circulando pelos corredores do INPA, você tem todas as oportunidades. O professor Cláudio Landim é um excelente pesquisador nessa área de sistemas de partículas, então ele teve como condições de me apresentar aos melhores problemas da área, ter contato com os pesquisadores importantes, que estão fazendo trabalhos importantes nessa área. Além disso, o professor Cláudio Landim, ele tem muitos alunos, e logo desde o início, ele estimula a colaboração entre eles. Então, Então, a gente sai do doutorado já com uma rede de colaboração muito bem formada. E isso eu acho que também foi muito importante para a minha carreira, porque eu fiquei não cheguei a completar um ano como pós-doc, e eu fui chamada já no concurso aqui da URGS, que eu tinha sido aprovada, eram outros tempos onde haviam muitos concursos, né? Mas a gente tinha a noção na época que talvez isso parasse de acontecer, e de fato aconteceu, né? Agora os concursos pararam, e eu logo já comecei a trabalhar. E essa foi a minha sorte, porque a minha rede de colaboradores já estava estabelecida. Apesar de com menos de um ano de doutorado já estar trabalhando como professora numa universidade, com todas as atribuições que tem o fato de ser professora, eu logo já comecei a orientar. Eu já entrei direto, quando eu entrei para a URGS, eu já fui cadastrada como professora orientadora na pós-graduação e já tinha alunos para orientar. E isso é uma demanda bastante grande de trabalho. E o que me permitiu conseguir trabalhar com pesquisa foi ter já estabelecido essa rede, porque eu não teria tempo para criar novos vínculos com pessoas. E esses vínculos, eles vieram muito da rede que eu conheci durante o doutorado no INPA, e que foi através, né, das oportunidades que o professor Cláudio nos deu. Além disso, ele tem, como eu falei, muitos alunos. Então, muitos dos meus colaboradores ou foram meus colegas, ou são ex-alunos dele que já tinham terminado o doutorado antes de mim, mas que a gente já começou a colaborar desde sempre, assim. Então, assim, essa é uma das outras coisas também que eu gosto muito, é essa oportunidade de interagir com pessoas, assim. Eu acho que a ciência, aquela imagem de um cientista sentado lá na sua mesa, trabalhando solitário, assim, é meio deprimente, assim. É muito melhor quando você pode interagir com as pessoas, trocar ideias, escutar o que as pessoas têm para falar, os questionamentos. Às vezes a pergunta de alguém te ajuda, te traz para responder aquela pergunta, você consegue organizar os seus pensamentos de uma forma diferente e encontra uma solução para um outro problema que não tem nada a ver com aquele ali, mas essas conexões eu acho que deixam a ciência muito mais dinâmica, com resultados muito mais bonitos. Você consegue, trabalhando em grupo, alguém tem uma ideia, a outra pessoa consegue melhorar aquela ideia, o outro consegue explicar aquela ideia melhor, tá? Então, essa dinâmica de grupo, ela é muito importante para ter uma ciência bem produtiva. E também, eu acho assim que seres humanos felizes fazem melhor ciência. Então, essas relações interpessoais que as colaborações te trazem, elas também elas são fundamentais, assim. Eu não sei te dizer se eu só consigo colaborar com os meus amigos ou se os meus colaboradores se tornam meus amigos. Isso eu não sei te dizer qual é a ordem dos fatores. Mas eu noto que eu acho que a colaboração, quando ela flui, tem que ter uma boa dinâmica interpessoal entre as pessoas que fazem a ciência. E a dinâmica dos grupos, assim, eu acho que a tendência é a gente conseguir, principalmente agora, por exemplo, a gente está em pandemia, não tem mais um motivo de dizer assim, eu estou isolado aqui num lugar distante, não tenho pessoas para colaborar na minha volta. Bom, como eu te falei, eu vim aqui para o Sul
E aqui no Sul não tinha ninguém da minha área na época que eu cheguei aqui. E então a minha pesquisa na área de sistemas de partículas interagentes, ela acontecia de forma remota lá em 2011, tá? Era de forma remota. A gente encontra pessoas, gente em outros países, em outras partes do Brasil. Nós saímos do IMPA, né, terminamos o doutorado no IMPA, as pessoas, e os que ficaram no Brasil foram para os extremos, cada uma parte diferente do Brasil. Eu acho isso muito legal, porque daí a gente tem uma cultura diferente, experiências diferentes, e isso, quando a gente consegue estabelecer uma troca, a gente só enriquece a pesquisa, e a ciência só ganha com isso. Então, eu acho que agora eu vejo um lado positivo da pandemia, que as pessoas que ainda não faziam isso aprenderam que é possível fazer, e eu acho que isso só vai enriquecer. Claro que a pandemia trouxe outras dificuldades, né? Mas olhando para esse lado da colaboração, para quem, né, tem tempo, isso eu já fazia assim antes, né? E é muito interessante. Então, uma ciência feita por pessoas mais diversas e que conseguem interagir de forma harmônica entre si, ela tende a produzir resultados muito melhores, a ser mais produtiva. Então, quando a ciência, não digo a ciência, mas quando as pessoas que fazem ciência tentam selecionar um certo perfil de pessoa para trabalhar nela, na ciência, elas estão tornando a ciência menos produtiva. É contraprodutivo você não querer grupos diversos. Tá? E aí eu estou falando de diversidade de todas as formas, regional, de gênero, de raça, né? Uma questão muito importante, a gente ainda deve muito nesse sentido da questão racial, da falta de diversidade racial na nossa matemática, né? Claro que de gênero também, mas enfim. Então esse é um outro ponto que acho que torna o ato de fazer pesquisa bastante agradável, quando você pode colaborar com diversas pessoas, cada uma com suas experiências bem diferentes e contribuir da sua forma. Que todas tenham espaço para trazer as suas contribuições, né? Fica bastante agradável e produtivo. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, porque eu divaguei tanto que eu já meio que... O objetivo é dar voz ao convidado mesmo, então fica à vontade. Mas enfim, que mais que você gostaria de saber? Bem, você falando, então, a gente pode notar que essa história é bem rara, né? Porque, em geral, hoje nós temos no Brasil, segundo a Elsevier, 25% de pesquisadores. Só que, quando você olha para as bolsas de produtividade, a gente tem apenas 11% de mulheres. Uhum. Se você pegar desde da graduação e ir subindo cada vez mais, parece que existe um funil que apenas cobra poucas mulheres. Sendo que na pós-graduação em matemática em geral, em pós-graduação em geral, se forma pouca gente. Nas graduações em ciência tem 60%. Nas pós-graduações em si tem 60% de existência. E parece que o funil é mais estreito para mulheres. Quais foram os fatores que fizeram você chegar tão longe e o que você acha que acontece para ter esse funil tão cruel? Bom, essa é uma pergunta bastante difícil. Quais são, né, o que acontece para ter este funil? Eu acho que existem vários fatores que levam a isso. E aí eu atribuo até eu estar aqui hoje ao fato de eu ter tido uma certa sorte ou privilégio, né? Repara que eu sou uma mulher branca, né? Então, eu acredito que isso aí num país racista, isso já me coloca na frente de um grande grupo, né? Que são as mulheres negras. Mas, enfim, você estava falando da questão de gênero. E, realmente,
11% das bolsistas de produtividade serem mulheres é um número, digamos, até vergonhoso, né? E eu acho que esse, por exemplo, esse número em si, ele já desestimula as meninas. Repara que eu lá no que eu contei para você, que lá na minha, hoje refletindo, né, eu lembro que lá no meu ensino médio, quando eu tinha que escolher uma carreira, que eu tinha lá meus 14 para 15 anos, digamos assim, eu cedi à má influência da psicóloga tentando me empurrar para carreiras que ela acreditava que eram femininas, que ela acreditava que havia uma maior porcentagem de mulheres e que seriam mais adequadas para mim. Então, essa primeira coisa de carreiras que são adequadas para mulheres e carreiras que não são, é um dos fatores que já afasta as meninas da matemática, né? Tira no caso até nem só da matemática, das ciências exatas como um todo. Tem um outro fator mais complicado que ainda é anterior a esse, que há um estudo que diz que quando você pergunta para meninas meninas e meninos em torno de 5 anos, na idade de 5 anos, a quem eles atribuem carreiras que precisam de mais assim, trabalho intelectual, eu pergunto para eles quem é mais inteligente, cada um diz, as meninas dizem que são as meninas, os meninos dizem que são os meninos. Mas ao passar de 2 anos, quando eles estão lá em torno dos 7 anos, que eles já iniciaram a sua educação formal, já entraram na primeira série, você repete esse estudo com essas crianças e a parte das meninas já começam a atribuir a questão de maior inteligência aos meninos. Os meninos continuam atribuindo ao grupo de meninos, mas as meninas já passam a atribuir aos meninos. E tem uma outra pergunta que eles também fazem junto, coisas mais ligadas à afetividade, ao carisma. Lá aos 5 anos, os meninos acham que é os meninos, as meninas acham que é as meninas. Mas lá aos 7 anos, as meninas continuam achando que é as meninas, mas parte dos meninos já começam a atribuir, que antes atribuíam aos meninos, agora para as meninas. Então, você vê que alguma coisa acontece aí ali já começa o funil a diminuir para o lado das ciências exatas, tá? Bom, e aí, depois, quando você vai ficando mais maduro, tem toda essa questão social de dizer que existem carreiras que são mais adequadas para mulheres do que para homens. E isso, e o contrário também, né, que são mais adequadas para homens do que para mulheres. Isso é uma grande falácia, mas que eu acredito que, infelizmente, ainda esteja acontecendo. Quando você vai subindo o nível, né, então isso é na escolha do curso, né, da carreira, mas depois você vai olhar os números na graduação, por exemplo, principalmente nas licenciaturas, tem bastante mulher. Não é uma coisa assim tão pouca o número de mulheres. Mas por que quando você vai subindo para mestrado, doutorado, e vai diminuindo, né, como você bem apresentou os dados, isso vai acontecendo. Eu acho que existem vários fatores, assim, existe uma questão do viés implícito, né, que é que você inconscientemente tem um estudo que pegou uma grande quantidade de currículos iguais, em metade deles, a única diferença é que em metade deles eles colocaram um nome associado ao sexo masculino e na outra metade um nome associado ao sexo feminino. E mandaram esses currículos para serem analisados para conseguir uma posição em um laboratório. E notou-se, nesse estudo, que os homens têm mais chance de sucesso num processo avaliativo, o mesmo currículo, repara que era o mesmo currículo, do que as mulheres. Tá? Então, tem aí um viés. Então, quando você vai passar por um processo seletivo, talvez tenha essa questão do viés, tá? Então, é muito triste que isso aconteça, porque, como eu falei antes, você está selecionando um certo padrão de pessoa, certo? Não que essas pessoas elas não possam estar,
Mas o problema são as pessoas que foram perdidas nesse funil, certo? São toda a contribuição que essas pessoas que foram jogadas para fora do sistema podiam dar e porque foram jogadas para fora do sistema não vão poder dar. Então isso vai empobrecendo a ciência, certo? Então é muito triste essa questão do viés. Então, aí, além disso, existem outras dificuldades que as mulheres podem enfrentar, tá? Existem relatos de assédio moral ou outros tipos de assédio que então, eu gosto muito de uma imagem que você já deve ter visto, que a linha de chegada para homens e mulheres é a mesma, Machado. A distância que o homem e a mulher têm que percorrer é a mesma, só que a pista de corrida das mulheres ela é cheia de obstáculos, tá? Que são diferentes na trajetória de cada uma, mas existem, né, aqueles pequenos obstáculos que, por mais que não sejam caracterizados como algum tipo de assédio, eu gosto muito da expressão que a Márcia Barbosa usa nas suas palestras, que são as picadinhas de mosquito, assim. Uma piadinha, você vai dar uma palestra e você nota que você recebe muito mais perguntas num tom de desconfiança daquilo que você está falando do que os seus colegas, mas isso você só começa a ter consciência depois de uma certa maturidade sobre essas questões de gênero. Se você é uma aluna que está iniciando, você talvez assuma, esse lugar aqui, eu não presto para isso, esse lugar aqui não é para mim, e termina desistindo, tá? Então esse ambiente meio que desacreditar, que desconfiando da capacidade intelectual das meninas, em alguns casos, isso não é sempre, claro que existem casos que isso não acontece, mas esses vieses nos processos avaliativos. E também, se a gente vai pensar outra possibilidade para afastar as mulheres da ciência, é a questão que, infelizmente, como foi observado no estudo feito pelo Parenting Science, as atribuições com os cuidados dos filhos recaem sobre as mulheres, mesmo, e foi um estudo feito no nosso mundo acadêmico, tá? A gente não está falando de Brasil, de um contexto geral. Não. Foi feita uma análise dentro do mundo acadêmico, esse estudo, e os dados encontrados de comportamento sobre cuidados com as crianças, os filhos, é igual ao retrato social do país. Ou seja, os cuidados com os filhos recaem sobre as mulheres. Mais do que 50%, não tem uma divisão equânime, né, em torno de 70% nos cuidados com os filhos. E além disso, tem a questão da gestação e amamentação, quando a criança nasce. Então, nos dados do Parenting Science, lá foi mostrado que que exatos 3 anos, claro, estudo em média, né, após o nascimento do primeiro filho, a produtividade na área das ciências exatas das mulheres que foram mães chega ao seu mínimo, cai a um mínimo nunca visto antes, assim. Então, você tem uma queda da produtividade que é enxergada, é claro que desde que nasce a criança você vai vendo uma queda na produtividade, mas ela chega no mínimo após 3 anos de a criança ter nascido. Por quê? Bom, a gente tem uma demora na publicação de artigos, então logo que a criança nasce ainda estão sendo publicados os artigos que você submeteu antes, e assim, não é só o nascimento, não é só a licença maternidade que você fica ocupada com o trabalho de maternar, de cuidar de uma criança. A criança, o ser humano, é o mamífero mais dependente. Até os 2 anos de idade, a criança é completamente dependente de cuidados, né? Usa fralda, é recomendado que se amamente até os 2 anos, enfim, mal fala, mal consegue expressar seus sentimentos. Então, você demanda
muito mais do que aqueles 6 meses que a gente ganha de licença maternidade. Então, são 2 anos de cuidados muito intensos. Não que isso, ali exista um número mágico que a partir dos 2 anos isso melhore completamente, não. Mas você nota que com uma criança de 3, 4 anos já há uma diferença bastante grande. Mesmo assim, demandam muitos cuidados. Eu acredito que no estudo agora que o Parenting Science fez durante a pandemia, se notou que apenas as mães com filhos acima de 12 anos é que não estavam tendo a sua produtividade afetada por essa questão das crianças em casa, sem rede de apoio, né, sem escola, sem nada. Mães com crianças maiores de 12 anos não estavam sendo tão afetadas, mas todas que têm crianças abaixo de 12 anos estavam sendo muito afetadas, principalmente o grupo mais afetado com filhos menores de 7 anos, né? Porque ainda são bastante dependentes. Mas, enfim, é inegável, visto dado esse estudo do Parenting Science e outros, que a maternidade ela tem ela afeta de forma negativa a produtividade por um período. Tá? Porque depois dos 3 anos, né, de 3 anos do primeiro filho, essa produtividade ela começa a crescer de novo. Tá? Claro que em média, mas lentamente, demora não sei quanto tempo, não sei, ali não tem, o estudo não é tão grande para saber se ela vai atingir de novo os patamares que estavam antes do nascimento do primeiro filho. Mas esse crescimento é lento, mas ele volta a crescer. Mas então, o fato da produtividade ser afetada por causa da maternidade, o que ele gera? Quando você vai aplicar, por exemplo, para um projeto de pesquisa, para ganhar algum dinheiro para financiar sua pesquisa, ou quando você vai concorrer a uma bolsa de produtividade, quando você vai passar por algum processo de avaliativo, a sua produtividade está diminuída em comparação com seus pares, que em geral são homens, e que não tiveram. Interessante que nesse estudo do Parenting Science, a produtividade, os homens não são tão afetados. Inclusive, há um estudo que aconteceu nos Estados Unidos, que mostra que lá eles têm aquele turnover clock, que lá então eles decidiram fazer uma política livre de gênero para a parentalidade. Quem tivesse tido um filho no período de 3 anos, né, onde eles teria um aumento de mais 1 ano para compensar isso. E livre de gênero, tanto homens quanto mulheres ganhariam 1 ano a mais. Depois de muitos anos dessa política acontecendo, eles foram analisar os efeitos dessa política. E eles notaram que os homens que ganharam benefício com essa política tiveram a sua produtividade aumentada em comparação com os homens que não tiveram filhos. Ou seja, eles se tornaram os mais produtivos, com a melhor produtividade, porque eles tiveram 1 ano a mais, com as melhores notas. Em contrapartida, as mulheres que tiveram filhos e tiveram esse período aumentado, elas apenas encostavam nas mulheres que não tiveram filhos, ainda meio que por baixo, assim, com notas ainda inferiores. Mas, claro, já dava uma diminuída no distanciamento, ficava uma coisa mais possível de se fazer uma análise comparativa, tá? Há muitas pessoas que criticam o aumento extensão do período de avaliação de produtividade quando você tem ali no período a questão de nascimento de filhos, mas se nós queremos diminuir o gender gap, né, diminuir esse abismo entre o número de homens e de mulheres, é preciso que se dê a oportunidade de que as mulheres que estão passando por esse período de baixa produtividade por causa da maternidade permaneçam competitivas. Então, a princípio, isso parece natural que se faça. Mas, por exemplo, dado esse estudo americano, se notou que para os homens não é necessário esse aumento do período de produtividade, porque a paternidade não afeta, e, claro, em média, né?
Existem exemplos que sim, a paternidade afetou a produtividade do pesquisador, mas em média, a paternidade não afeta a produtividade dos homens. Em contrapartida, em média, a maternidade afeta a produtividade das mulheres. É claro que você vai conseguir exemplos de homens que tiveram sua produtividade afetada pela paternidade e mulheres que não tiveram a sua produtividade afetada pela sua maternidade. Mas, claro, isso aí depende da relação micro que a pessoa tem, como que é o caso particular dessas pessoas. Mas para evitar, quando você quer fazer políticas públicas, assim, para tomar decisões, por exemplo, regras de avaliações, você precisa entender qual é o comportamento do seu grupo. Então, pesquisas feitas pelo, por exemplo, Parenting Science são muito importantes para a gente entender o comportamento coletivo, né, da nossa classe de cientistas, né. Então, até o momento o que temos é isso, que a maternidade afeta, sim, a produtividade das mulheres. E, então, por exemplo, isso é um fator também que faz, por exemplo, essas 25%, né, então você falou que temos 25% de pesquisadoras mulheres na matemática, mas quando você olha para a bolsa de produtividade, apenas 11%. Essa diminuição, mais um funil aí, se você olhar para a Academia Brasileira de Ciências, é mais afunilada a coisa ainda. Conforme você vai subindo o nível, mais afunilado. Se você olhar os cargos importantes de liderança, também a porcentagem é baixíssima. E isso, mas principalmente, né, essa redução dos 25% de pesquisadoras para 11% de pesquisadoras com bolsa de produtividade, acredito que um dos fatores seja a maternidade. Então, uma forma que eu acredito para diminuir isso é termos políticas que no processo de avaliação contemplem a maternidade, a questão de incluir essas mulheres. Mas enfim, 25% ainda é um número pequeno, então a gente também tem que fazer o trabalho lá na base, né? Por que só chegamos a 25% de mulheres pesquisadoras? Bom, então aí tem todas essas questões de que vai se criando essa ideia de que matemática não é para meninas, né, essa falácia. Então a gente precisa também fazer o trabalho na base de dizer que a matemática, contar para as pessoas que a matemática é muito legal, que não tem, não existe, não é uma área que é masculina, não existe trabalho de homem, trabalho de mulher. A menina pode fazer o que ela quiser e mostrar como é bonita a matemática e que ela serve para todos. Ela pode ser trabalhada para todos e na verdade a matemática, a ciência precisa das meninas para se tornar melhor. Eu acredito nisso. Precisa de negros, brancos, índios, de pessoas de todas as regiões, de homens, de mulheres, de todos os tipos de identidade de pessoas para se tornar melhor. Então, temos que fazer esse trabalho na base, né? Então, eu acredito que tem três etapas, assim, né? É a base, que o senso comum está deturpado e está já perdendo ali algumas meninas. Depois, a questão do ambiente, né, para as estudantes não ser muito receptivo para as meninas, ser sempre um lugar que... Então, a gente precisa tentar transformar esse ambiente para ser mais receptivo. E também a questão da maternidade, que ela nem sempre ocorre na época, às vezes a maternidade pode ocorrer na graduação. Eu participo de um coletivo de mães na URGS, que é das alunas, e agora principalmente no ensino remoto, está sendo bastante complicado para essas alunas conciliarem provas síncronas com as crianças, bebês. Então, ali você vê, às vezes, fotos delas amamentando e fazendo prova. Então, essa falta de acolhimento do ambiente acadêmico é muito cruel. Então, a gente precisa ter uma atenção especial com as nossas alunas que são mães, porque, e principalmente agora em época de pandemia, que é uma coisa
Precisamos ter esse olhar. Então, a universidade precisa ser mais acolhedora com as meninas, inclusive com as meninas que são mães. E um outro ponto que eu acho que eu tive muita sorte, quando eu contei a minha trajetória, eu deixei claro, é que eu tive muitos exemplos de mulheres na área de matemática. Então, eu tive muita sorte que eu encontrei muitos bons orientadores, mas algumas delas, então, desde a minha professora de matemática na escola, a minha orientadora de iniciação científica, depois, logo quando eu cheguei no IMPA, eu conheci pesquisadoras, como, por exemplo, a professora Maria Eulália Vares, da minha área, que é gaúcha, inclusive, então aquilo para mim foi muito legal saber que uma pessoa que tem uma pesquisa reconhecida mundialmente é uma mulher gaúcha, então aquilo me deu um acolhimento na minha alma, eu me senti, eu disse, ok, tudo bem, eu pertenço a esse lugar, né? Então essa questão de ter o exemplo, você se sentir pertencente, então também é importante, uma sugestão que eu já ouvi, é que nos cursos iniciais de graduação, que sejam ministrados por professoras, para que as alunas que estão entrando na graduação tenham contato com exemplos de mulheres pesquisadoras, para se sentirem pertencentes. Porque às vezes elas não têm contato e terminam não vendo algum exemplo de que se sintam pertencentes àquele espaço. Tá? Então, isso é uma outra coisa, a falta de exemplos femininos. Porque como somos poucas, termina sendo humanamente impossível você estar presente em todos os lugares para que você sirva de exemplo. Então a gente termina também colocando um peso sobre as mulheres que estão fazendo pesquisa, para que elas estejam presentes em vários lugares, para que sejam vistas, para que as meninas se sintam acolhidas, assim. Então tem um lado bom disso, mas também tem um lado ruim, né, que termina dando mais cobrança. Então as mulheres, elas são muito mais convidadas a participar de eventos, fazerem coisas assim de divulgação, para poder ajudar a suprir essa falta de mulheres na matemática. Mas isso termina também afetando a produtividade em pesquisa, porque o tempo é finito. Se você faz uma coisa, você deixa de fazer a outra. Então, também isso termina afetando a produtividade. Então, manter esse equilíbrio, né, que já falando como, né, no meu caso, manter esse equilíbrio entre a pesquisa e a divulgação e todas as questões de gênero no seu trabalho é super importante para que você siga ativa na carreira e para que você sirva de exemplo. Então, são muito, por isso que eu te falei que essa era uma pergunta muito difícil de responder, porque são muitos fatores, eu vejo muitos fatores e talvez eu esteja não vendo outros, assim. Mas eu acho que são alguns deles, muitos, pelo menos os que eu enxergo principais, são esses que eu descrevi. Desde o início, lá, quando criança, quando começa a educação formal, as meninas são desacreditadas de atividades de inteligência. Repara que sempre que você vai elogiar uma menina na escola, você não atribui o adjetivo, ela é inteligente, você atribui, falando no modo geral, né? Em geral, as pessoas atribuem o adjetivo de ela é muito esforçada, é muito trabalhadora, muito estudiosa, sabe? Agora, um menino que pena que esse menino não estuda, ele é tão inteligente. Mesmo os meninos que não têm bom desempenho, é atribuído a eles o adjetivo de inteligente. Então, isso já vai desmotivando, sabe? E aí a matemática tem mais uma barreira por causa que é atribuído a ela uma área hard, né? Uma área dura, que precisa estudar muito, que é muito difícil, e de fato a gente precisa trabalhar muito, mas é um trabalho que, para quem gosta, é prazeroso, então tudo bem. E que, sabe, já tira da matemática, que matemática não é uma área para as meninas, a área das exatas não é para as meninas. E então você vai criando uma certa timidez nessas meninas, aí as que entram na universidade já se sentem mais tímidas, já entram tímidas, achando que aquilo ali não é para ela. Se recebem um ambiente onde elas são
suas perguntas são ridicularizadas, a sua fala não é bem-vinda, isso vai oprimindo mais elas. Eu, muito tempo, dei um curso de equações diferenciais para engenharias e, depois de um tempo, o meu coordenador, o chefe de departamento, falou para mim que eu tinha uma lista de espera para matricular na minha turma de meninas. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Infelizmente, eu recebi uma piadinha junto com a noção desse fato, é que o que eu estava fazendo, que eu estava tornando a cadeira mais fácil para eu ter uma lista de meninas esperando pela minha cadeira. Aí eu tive que dar uma resposta à altura, e então foi uma picadinha de mosquito, como diz a Márcia, né? Tive que rebater essa picadinha de mosquito, mas mesmo assim eu fiquei feliz com o fato de que as meninas estavam se sentindo acolhidas na minha sala de aula, e eu fiquei pensando o que era que eu fazia. É simples fato que quando você faz uma pergunta na sala de aula, quem responde, numa sala de aula de engenharia, cheia, lotada, como era aquelas de equações, os meninos, eles respondem, mesmo que eles não saibam, eles aproveitam aquela oportunidade da pergunta para falar, mesmo até quando eles não são chamados a falar, falam. E as meninas ficam quietas, elas não falam. Elas ficam quietas. E aí depois no final da aula elas vêm falar contigo. Ah, professor, eu pensei isso. E te mostram a resposta, aquele caderno maravilhoso, com tudo bem escrito, bem explicadinho. E falam, e sabem, elas sabiam a resposta. Elas sabiam, elas fizeram tudo. Só que tem aquela timidez em falar somente contigo no final da aula. E eu digo, nossa, era isso, por que você não falou? Por que você não fez? Está perfeito. Aí eu aproveito e encho de elogios para tentar, porque claramente eu noto ali uma autoestima que foi treinada a que elas não eram boas, sabe? A síndrome do impostor. Elas estão ali, têm mérito para estar ali, mas se sentem não pertencentes àquele local, que elas não deveriam estar ali, que são umas impostoras. E então eu tento combater isso dizendo que elas são muito mostrando que aquele raciocínio estava certo, que estava muito bem, apoiando, porque elas estão acostumadas a estar em sala de aulas onde que, mesmo quando elas estão certas, elas vão ser desconfiadas, não vão, vão sofrer uma piadinha. Então, esse tipo de coisa a gente precisa combater nas nossas universidades. Então, esse é a outra etapa. Depois vem a questão do viés implícito na escolha nos processos avaliativos. Além disso, nos processos avaliativos tem a questão da maternidade, que já joga a produtividade das mulheres para baixo. E mesmo quando, como naquele estudo que eu contei, que os currículos são iguais, mesmo assim as mulheres têm menos chance de serem aprovadas que os homens, só por causa do seu gênero. Então, há vários estudos. Então, assim, é muito legal isso que está acontecendo. A gente está vivendo uma onda muito, muito boa, assim. Esses estudos mostram que não são impressões da Adriana aqui. São estudos que mostram que, em média, isso acontece. Então, sempre você vai ter um exemplo, a pessoa vai ter um exemplo para dizer, mas não é assim, tá. Ok, mas a gente está falando de estudo em médico, a gente está falando de estudo estatístico, tá? A estatística diz que o comportamento médio da nossa sociedade é esse. E, infelizmente, a gente sabe que eventos com probabilidade nula acontecem, mas eles não podem ser usados para reger o nosso comportamento, certo? Então, assim, eu noto que alguns colegas meus se sentem desconfortáveis, e não só os meus colegas de outras colegas, que quando a gente fala da questão de gênero, eles se sentem... Eu lembro que logo que eu comecei... Então, em 2016, quando eu ganhei o prêmio L'Oréal, eu fui muito chamada para falar, e sempre vinha essa questão, por causa da matemática, né, ter baixo número de mulheres, questão de gênero dentro da matemática, dentro da ciência, eu era questionada sobre isso. E muitos colegas se sentiam assim, não, mas você nunca passou por isso, né? E claro, esses colegas que falavam isso, eles nunca fizeram essas coisas, mas a questão é que, como eu disse, eu tive bastante sorte, fui uma privilegiada, mas isso não me blinda dessas picadinhas de mosquito o tempo todo, tá? Isso não me blinda. Acontecem, mas a questão é que a gente não vai falar de questão de gênero na primeira pessoa, né? Não é um relato de caso,
É um relato de dados, de estudos, de pesquisas. A gente está falando de pesquisas. Então tem muita gente, existe toda uma área de pesquisa aí sobre questões de gênero dentro da sociologia, dentro mesmo da ciência, por exemplo. Agora a gente teve a notícia que oficialmente o Parenting Science virou uma área de pesquisa, por enquanto até então era só um projeto de extensão, mas depois do artigo na Science, o artigo agora da pandemia que está para ser publicado, ainda não temos a resposta oficial. O primeiro artigo que eu falei dos dados, que 70% das mulheres não têm uma divisão igualitária nos cuidados com os filhos e que a produtividade cai. Esse artigo eu não participei, mas também um artigo científico. Então, é uma área de pesquisa e que é muito importante para a gente melhorar a ciência. Então, existem pessoas, mas algumas cientistas da área das exatas terminam se dedicando apenas a isso. Mas vai fazer isso? Vai parar de fazer ciência? Não, isso também é ciência e isso é uma contribuição para a ciência. Porque voltando ao ponto que eu já repeti algumas vezes, a ciência fica melhor se ela for mais diversa. E ela só vai poder ser mais diversa se a gente mostrar que temos um problema, certo? E se pensarmos em soluções, estudarmos soluções, por exemplo, esse estudo lá dos Estados Unidos, eles pensaram que, a parentalidade afeta a produtividade, né? E tinham exemplos de homens que eram afetados e acreditaram, sem ter um estudo geral, que homens e mulheres eram afetados de forma igual pela questão de ter filhos. E aí esse estudo mostrou, com resultados dessa política, que não eram de forma igual. Então, se revê, a partir daí se revê a questão das políticas, né? Então, recentemente eu participei de um grupo de trabalho que estava formado pelo CNPq para propor novas regras para avaliação da bolsa de produtividade na área de matemática, né? E lá se debateu a questão de que se haveria esse aumento para a maternidade, por que não haver também para a paternidade? E aí o que se concluiu é o seguinte: não podemos nos basear em exemplos particulares, temos que nos basear nos estudos que temos no momento, hoje, em 2020. Esses estudos nos dizem que a paternidade não afeta tanto, não afeta a produtividade dos homens como a maternidade afeta. Então, nesse GT nós indicamos que seria adequado ter um aumento do período da avaliação das mulheres que tiveram filho nos últimos 10 anos, mesmo que o período de avaliação são 5 anos. Por que a gente fez isso? Porque, por exemplo, se você vai olhar quem teve filho só nos últimos 5 anos e está olhando a produtividade nesses 5 anos, quando o mínimo da produtividade ainda está dentro desse período de 5 anos, a maternidade, no nascimento do filho já caiu fora, né? Conforme essa janela de tempo vai andando, o nascimento do filho sai do primeiro filho sai dessa janela de 5 anos, mas o mínimo, que acontece após 3 anos, ele ainda está dentro desse período de 5 anos. Então, a pergunta era se você shiftava o período ou se você ampliava o período. Como nós estamos vivendo um período de pandemia, e essas regras vão ser aplicadas pós-pandemia, decidiu-se olhar, baseado também nesse estudo do Parenting Science, quem teve filho nos últimos 10 anos vai ganhar um aumento de 2 anos no período de avaliação por cada filho. Tá? E aí a questão se isso é injusto ou não, da forma como nós propusemos, você vai olhar os melhores artigos, um número fixo, que é 8, né? Os 8 melhores artigos melhores no sentido que tem um maior índice, né? Nesse período. Então,
Para a maioria das pessoas vai ser os 8 melhores artigos em 5 anos, nos últimos 5 anos, e para as mulheres que tiveram filhos, por exemplo, se teve um filho nos últimos 10 anos, você vai olhar os 8 melhores artigos nos últimos 7 anos. Enfim, então o número de artigos é o mesmo, só que você amplia a janela onde esses artigos podem ter acontecido. Então isso dá uma possibilidade para esperamos, né, que isso possa ajudar na produtividade né, na nota da produtividade das mulheres. Então, eu acredito que uma ação só individualmente. Também nós fizemos a proposta de um manual do parecerista, indicando as questões do viés implícito, de tentar, inclusive lá nós tentamos usar uma redação livre de gênero, né? Não usar o masculino como o gênero para representar o todo, né? Então a gente fala da pessoa candidata e isso causou estranheza em algumas pessoas e aí a gente, mas como assim a candidata, né? Se referindo à pessoa candidata. Então você vê aí que nós estamos dispostos a aceitar que o nosso ambiente é masculino, mas quando aparece alguma coisa de feminino ali, você tem um susto. Então isso já mostra que temos um viés para aceitar o masculino como sendo o que representa o todo, né? Enfim, são muitas questões, eu acho que eu poderia ficar falando horas, mas eu vou parar por aqui. Não sei se você tem mais, gostaria de me perguntar mais alguma coisa, se ficou alguma coisa que não ficou clara. Não, ficou tudo claro. Só para deixar um pouco mais claro para quem vai ouvir, o Parent Science foi de início projeto de extensão, né? E você, eu acho que 14 professores universitários que são pais estudam o impacto da paternidade e maternidade na vida acadêmica, né? Exato. Inclusive publicaram artigo na Science e tem alguns dados interessantes sobre a pandemia, né? Que durante a pandemia 8% das mulheres, apenas 8% das mulheres pesquisadoras conseguiam manter sua rotina e as que são apenas 4%. Isso hoje em dia está crescendo bastante. O estudo está se tornando cada vez mais forte e já virou grupo de pesquisa, tem artigo na Science. E sobre a produtividade no CNPq, só para deixar claro também, é que ela, dentro da matemática, era um pouco confuso o critério até anos atrás. Então teve algumas brigas lá dentro do CNPq, gente perdeu dinheiro, inclusive, gente ganhou dinheiro por causa disso. E acho que desde 2019 vem tendo algumas reuniões para deixar um critério objetivo, né? Uma métrica de como você ter a bolsa. E só pra gente terminar, por último, você deixar uma mensagem pros ouvintes, principalmente para as meninas, né? Porque um dos objetivos do Papo de Exatas foi convidar várias mulheres, que a maioria são matemáticas, que eu acho que eu conheço mais pessoas de matemática, mas que não vem aqui só falar sobre a matemática em si, né? E mostra que muitas brigas que existem fora do mundo acadêmico, da bolha acadêmica, essas pessoas que também se importam com ela. Ou seja, existem pessoas que estão tentando sair dessa bolha acadêmica e tentar fazer algo pelo mundo. Como a Tabata Amaral, a Manuela Souza, a Sheila Araújo, a próxima vai ser a Luna Lau Mônaco, e estamos convidando alguns. A Thaís Afio, da Unicamp. E o que chama muita atenção pra gente do Papo de Exatas é que todos os discursos têm a mesma coisa, tem várias interseções, né? Principalmente no que diz respeito ao dia a dia. A questão da piadinha, né? Da picadinha de mosquito, abelha não, que é mais forte. Às vezes é de abelha também, mas geral é de mosquito. Às vezes é de abelha, é verdade. Mas tem várias interseções, né? Principalmente no dia a dia, que são coisas que frustram as pessoas. E pra gente terminar, só queria que você deixasse um recadinho. Principalmente para as meninas. Bom, eu costumava dizer
que para as meninas, assim, que não deixassem que essas picadinhas afetassem elas. Tentassem ser mais forte que isso, superar isso. Mas conforme foi passando os anos e eu fui vendo histórias que realmente, como você falou, não são picadinhas de mosquito, elas são picadinhas de abelha, mordidas de jacaré, são coisas pesadas, assim. Então, são coisas bem difíceis, assim. Então, eu digo para as meninas o seguinte, se elas tiverem uma situação difícil, assim, uma picada de abelha, uma coisa seguinte, procurar grupos. Hoje a gente está num momento bastante interessante, bem diferente. Existem muitos grupos de apoio, existe o grupo Elsa na Unicamp, aqui na URGS o Meninas na Ciência, o Parenting Science, o coletivo de mães da URGS, por exemplo, na matemática a gente tem a comissão de gênero da SBM, SBMAC. Existem muitos grupos. Na UF tem vários grupos também. Tem um dentro da matemática e um geral da UF. Aliás, a UF é um espaço tem um espaço muito acolhedor para as questões de gênero. Está muito à frente das outras universidades. Enfim, procurar, e hoje você pode procurar pelas redes sociais, você vai encontrar grupos que possam lhe ajudar a lhe acolher o seu problema, sabe? Se não for aquele exato grupo que pode acolher o seu problema, as pessoas que estão envolvidas ali sabem para onde encaminhar, sabem como proceder. Não fique com o seu problema ali para si e desistam da matemática por causa disso. Não, o problema não é seu. Eu costumo dizer, não pegue para si o que não é seu. Esse tipo de problema, dificuldades do dia a dia com relação à questão de gênero, não pertence a você. É culpa de quem fez, de quem falou, só que aquilo incomoda quem recebeu. E esse incômodo pode afastar um talento da matemática. Então, não deixe que esse incômodo lhe afaste. Você tem espaços para ser acolhida, tá? Então, procure algum espaço. Por exemplo, no nível das meninas que fazem Olimpíadas de Matemática, tem Meninas Olímpicas, tem muitos grupos, assim, eu poderia falar horas sobre esses grupos, sobre esse movimento que está acontecendo. Por exemplo, ano passado, em 2019, teve o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Foi um espaço muito acolhedor, muito amplo, e a gente viu aquele auditório do Manier, lá do IMPA, lotado, de pessoas que estão aptas a acolher essas meninas, tá? E para as meninas e para os meninos em geral, o meu recado é assim, ó, a matemática é muito divertida. A matemática é colaborativa, ela não é uma ciência, você tem que ter, é uma ciência que você pode usar a sua criatividade, o seu raciocínio lógico, todas as qualidades de relações interpessoais, como você vai colaborar com seus colegas, desde sempre você já é muito bom, muito saudável que você colabore e a matemática não é aquela ciência isolada, triste, não, os problemas são lindos, eles são bonitos e eles são compartilháveis, sabe? E matemática é ciência, tá? Eu acho que essa é uma das barreiras que a gente ainda precisa, né, romper. Matemática é ciência e ela deve ser feita por todos. Qualquer pessoa que gostar, ela está em tudo, né? Então, qualquer pessoa que se sentir encantado pela beleza da matemática é muito bem-vindo à matemática. E se problemas acontecerem, não hesite em procurar os vários grupos que estão se formando. As pessoas, apesar de ainda termos um longo caminho pela frente, as pessoas estão se organizando para que essas coisas não aconteçam. Então, procure uma professora, um professor que esteja apto a lhe ajudar e não se isole, assim. E o mais importante de tudo é que você sinta
dentro de você o que você realmente gosta de fazer. Se é a matemática, não deixe que essas coisas lhe afastem do seu caminho. Que o mais importante, eu acredito, para você ter uma carreira sólida e feliz, é você fazer o que você, o que te faz pulsar, que te faz vibrar, que seu olho brilha por aquilo ali. Então, esse talvez seja um desafio, né, dos estudantes, encontrar, mas quando você encontra essa área, né, isso tudo vai dar certo. E então a matemática, com certeza, não deixe os preconceitos te afastarem da matemática. Tá? A matemática é uma área muito bonita. É isso. E né, um recado especial para as meninas é no sentido de que elas podem fazer o que quiserem, tá? Que não existem carreiras, se não for a matemática, tudo bem, mas não existem carreiras que são masculinas. O mundo precisa que as mulheres estejam no lugar que é o lugar delas, é o lugar que faz a alma delas vibrar, o coração, que as encanta. Então, a ciência em si, o mundo precisa da ciência, a gente está num momento que a gente está vendo isso, né, que o mundo precisa de ciência, e a ciência, para ser melhor, precisa de mulheres. Então, se a ciência é a área que encanta você, menina, não deixe que essas picadinhas de mosquitos lhe afastem dela. Nós, professoras que já temos um tempo nessa caminhada, estamos aqui para tentar te ajudar, a tentar resolver, colocar lá um sprayzinho lá, pegar uma raquete para matar esses mosquitos e deixar seu caminho mais suave, um dia a dia mais sereno. É isso. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!